é normal não, né? Era para todo mundo estar aqui, mas enfim, amém, né? A gente sabe que às vezes não deu para vir, e aqueles que não vieram também, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Nesse momento, abra as vossas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 10, onde a gente vai estar dando continuidade, tá? A mensagem de domingo passado, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando também pela live da igreja e pela página da igreja, Casa de Oração, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, glória a Deus, aleluia, amém. Meus queridos, nós estávamos num tema chamado o aviso da sétima trombeta, Apocalipse capítulo 10, versos 1 ao 11, onde o pastor foi até o verso 5, no verso 5 o pastor parou, né? Então hoje a gente vai dar a continuidade em nome de Jesus. Então vamos ler aí do 5 ao 7 e depois a gente dá continuidade nos demais, se der tempo. Diz assim a palavra de Deus: E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós te rendemos graças, ó Senhor, nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, de estar na tua casa, Pai, para te cultuar, para te louvar, Pai, e te adorar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, com o teu Espírito Santo, Pai, continue conduzindo, Pai, esse culto, Pai. Com o teu Espírito Santo, Pai, conduza essa mensagem, Pai. Que essa mensagem venha falar ao coração daqueles que estão aqui, Pai, e aqueles que estão nos acompanhando, Pai, pela página da Igreja Casa de Oração, Pai. Em nome de Jesus, que seja repreendida toda seta maligna, Pai, todo mal que Satanás quer intentar contra essas vidas que estão aqui para ouvir a palavra, e esses que estão em casa para ouvir a palavra, toda seta de impedimento, Pai, que seja repreendido nesta noite, Pai, em nome de Jesus, soberano e eterno Deus, que os teus anjos permaneçam ao redor e dentro dessa igreja, Pai, nos guardando, ó Deus, e nos livrando, Pai, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como eu disse no começo, ontem a igreja estava linda, né? Maravilhosa. Seria bom se fosse assim todos os cultos. Mas sabemos que não é como a gente quer, né? Não é como a gente quer. Se fosse tudo do jeito da gente, né, seria bom, né? Mas não é, né? Deus sabe todas as coisas. E fico feliz pela vida desses que estão aqui. Me faz lembrar até de uma passagem lá do Antigo Testamento, quando Davi, ele começa a chorar porque Absalão morreu. Absalão, o filho que se revoltou contra Davi, o filho que queria tomar o trono de Davi. E veio o comandante, o general do exército dele, Abinadab, e falou para ele: aos teus homens, aqueles que deram a vida, que arriscaram a própria vida por você, pelo teu reino, está lá fora, está ouvindo que você está chorando aí a morte do seu filho, que te traiu, que queria te matar, mas em nenhum momento você foi lá agradecer por aqueles que lutaram por você, e isso está entristecendo o coração deles. Quer dizer, se alegre por esses que voltaram da guerra. Seu filho plantou, seu filho colheu. Não precisava ser assim. Assim também penso eu. Me alegro com a vida de vocês que estão aqui. Vocês estão de parabéns. 3 dias, sexta, sábado, domingo. Guerreiro. Guerreiro, né? Você pensa de Deus. Eu fico feliz de ver que
Depois, gente, a gente sabe, olha, foi das 6h30, né, até as 9, 9h30. Sexta, sábado, domingo, gente, que é hoje. Então hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, né? Mas mesmo assim, é assim mesmo que tem que ser. Vida de cristão assim, na casa de Deus, diante do altar. Não, porque, irmãos, Deus dá 24 horas para nós, não dá? O que é nós tirarmos 3 horinhas do dia para Ele? 1h30, 2 horas, não é? Olha, por exemplo, eu levantei 3 horas da manhã, 3h35, estava saindo da minha casa para ir trabalhar. Voltei 5h30 da tarde. Todo esse tempo eu estava fora da minha casa. Olha o tempo que Deus me deu. Ele deixou eu acordar, me protegeu daqui em Piracicaba, de moto, vou e volto. Não tinha carro de moto, foi o que um mês que eu tirei um carro de moto, gente. Estou indo para Piracicaba já. Deus me livre, hoje mesmo me deu um livramento muito grande. O homem atravessou 10 para as 4 da manhã, o homem entrou na minha frente, sem camisa, só de short, na pista. Eu sabia que do outro lado, quando ele atravessou a pista, se eu estava 90 por hora, se eu bato nele, eu não ia estar aqui, ia estar lá no hospital todo enfaixadinho, né, todo arranhado, né? Mas Deus guarda. Então abençoou o meu trabalho, fui e voltei. Cheguei em casa, minha esposa tinha preparado a janta. Quem que deu? Foi Ele. E qual é a minha obrigação? Vencer o meu cansaço, não é? Vencer o meu cansaço. Foi 12 horas, vamos dizer assim, mais de 12 horas. Fala, não, eu vou para a casa do Senhor. Vou para a casa do meu Deus, agora eu vou agradecer Ele. Depois eu vou descansar. Então, irmãos, parabéns pela vida de vocês. Que Deus os abençoe. E abençoe também aqueles que não vieram para aqui também. Só Deus sabe o que aconteceu, gente não sabe, né? Alguns me avisaram, outros não avisam, mas enfim, todo mundo, né? Cada um sabe de si e Deus conhece o coração de cada um. Por isso que Jesus falou que nós não devemos julgar, para a gente não ser julgado. Hein? Menos o pastor observa, o pastor gosta de ver a igreja. Nós temos entre 30 e 35 membros, então um pouquinho mais. Queria pelo menos aqui os 30 ou o máximo os 35, né? Isso alegra o coração do pastor. Imagine o coração de Deus, né? Isso é coisa de pastor. Pastor é assim mesmo. Meus queridos, então vamos lá. Vou ser breve, tá? Vai dar para terminar tudo. Vamos por partes. Domingo passado eu falei para vocês sobre o anjo forte. Falei para vocês sobre o anjo forte, do versos 1 ao 7. Falei que esse anjo, ele anunciara a 7ª trombeta, que significava o fim. Falei para vocês que ele desceu do céu vestido em uma nuvem. Citei alguns exemplos para vocês também, que principalmente o de Jesus, quando voltar, ele vai vir sobre a nuvem. Falei para vocês que nós não podemos confundir quando se diz anjo em Apocalipse com Jesus, porque em Apocalipse Jesus é o Cordeiro. Jesus não é tratado como anjo, jamais, nenhuma hipótese. Jesus sempre é o Cordeiro. Jesus é o Salvador, o Filho do Deus Altíssimo. Falei para vocês também sobre o arco-íris que parecia ao redor do trono, que era o arco-íris, simbolizava a aliança que Deus fez lá atrás com o homem, quando tudo foi destruído, né, pelo dilúvio. Passou-se o dilúvio, Deus vai e coloca um arco no céu para ele lembrar da aliança que ele tem com o homem, porque nunca mais ele ia destruir a terra daquela forma. Falei para vocês também sobre as pernas desse anjo que João via, né? Que era como coluna de fogo, aonde ele pisava, queimava e purificava. Falei para vocês que a aparência desse anjo parece que está se falando do Senhor Jesus, mas não é. É um emissário, aquele que o Senhor enviou. É um anjo, aquele que o Senhor falou: desce lá, dá a visão para João, mostra para João, fala para ele tudo o que eu estou te mandando falar. Faz tudo o que eu estou te mandando fazer. Continuando aqui, falei para vocês também que ele tem o pé na terra e outro no mar. O que significava isso? Era Deus requerindo aquilo que era dele. Deus é o Criador da terra, certo? O pé na terra e o pé no mar. E Criador do mar, e de tudo que é dele, e de tudo que é na terra. E da onde esse anjo veio? Do céu. Então Deus é o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que há.
nesse planeta, nesse universo. Falei para vocês que ele tinha uma voz como de leão, que simbolizava, eu falei até para vocês que o leão, quando ele ruge na floresta, o que acontece? Nenhum animal pia, quieto. E o nosso Senhor, ele é chamado do leão da tribo de Judá, né? O que é o leão? O leão é o rei da selva, né? Então esse anjo, ele tinha a voz como de leão, que simbolizava um juízo que se aproxima. Falei para vocês também que ele fala, olha lá, ele fala e ouve-se 7 trovões. Falei para vocês que está aí, tem 7 selos, né? Tem as 7 trombetas, nós sabemos das 7 taças, 7 candeeiros, das 7 igrejas, tudo foi permitido que João falasse para nós. Mas os 7 trovões sela, não vai falar. Então há coisas que está por vir aí, irmãos, que ninguém sabe. O anjo disse para João: sela, o que os 7 trovões falou para você, você não escreve. Tem coisa que para o homem não é permitido saber. Por exemplo, na Bíblia, quando o apóstolo Paulo é levado até o 3º céu, que ele fala coisas que eu vi lá que não devo falar. João também, 7 trovões. Sela, João, você não fala, você não vai escrever, não vai falar nada do que você ouviu. Então, é aquilo que está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 28, 29, que diz assim: ao homem cabe saber aquilo que está escrito aqui, é revelação para o homem, mas o que não está, pertence a Deus. E às vezes o ser humano, ele fica cheio de curiosidade, né? Ele quer achar, como diz o velho ditado, pelo em ovo. Chifre em cabeça de cavalo, e o ovo não tem pelo e o cavalo não tem chifre. Mas o ser humano, ele quer procurar, ele quer achar. E agora o verso 5, que vai falar sobre a declaração desse anjo, esse anjo forte, o qual eu falei para vocês das características desse anjo. Olha lá, então esse anjo, ele levanta a sua mão direita e faz um juramento. Qual é esse juramento? Não haverá mais demora. Então depois que passa os 7 selos, depois aí que começa-se as 7 trombetas, quando vai soar a 7ª trombeta, que eu falei para vocês, que quando soar essa 7ª trombeta, não haverá mais oportunidade de arrependimento. As 6 primeiras trombetas, os 6 primeiros selos, os 7 primeiros selos que é aberto, as 6 primeiras trombetas é um aviso: se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos. E isso não é só para o ímpio, é para muitos que diz cristão e estão dentro da casa do Senhor. Para pastor que se diz pastor, mas não é pastor, é adúltero. Pastor que acha que pode ter mais do que uma esposa. Pastor que acha que pode pegar dinheiro de dízimo, de oferta e fazer o que ele bem quer. Pastor que acha que ele é o dono da igreja. Pastor que prega, mas não vive. É para aqueles que vêm louvar que ensina em pecado. É para aqueles que estão sentados na cadeira, mas vivem falando mal da vida dos outros enquanto lava a calçada. Vive desejando mal. É para aquele que é diácono, é presbítero, mas não consegue perdoar o vizinho, não consegue perdoar o pai, a mãe. É para o profeta, sabe aqueles que gostam de profetizar? Aqueles que se diz profeta, mas não consegue amar o próximo como a ti mesmo. Esse anjo forte, esse anjo que tem a voz de trovão, esse anjo que quando ele fala, ele tem a voz do leão, e que quando ele fala, se ouve 7 trovões. Esse anjo que tem as pernas como uma coluna de fogo, por onde ele passa, ele purifica. Esse anjo forte que anuncia a 7ª trombeta, ele diz: não haverá mais demora. Ao soar da 7ª trombeta, as oportunidades fecharam. Sabe a parábola das 10 virgens? As portas se fecharam. Senhor, abre-nos a porta
vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. O juízo que o anjo está falando aqui, já aconteceu vários parecidos, mas como esse que está para vir, que é o derramar das 7 taças da ira de Deus, nunca houve e nunca vai haver depois que acontecer. Alguns exemplos, olha lá o verso 6 que ele diz: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Alguns julgamentos já tinham vindo sobre a terra, como eu falei. Se nós pegarmos aqui, volta um pouquinho para trás, Apocalipse capítulo 6, olha lá. Ele diz assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê, falando com João. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz na terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, o que estava sentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras. O que o anjo forte está anunciando para João, em partes já aconteceu. João, a abertura dos 7 selos, João, veja lá o que aconteceu. Então agora, João, você vai anunciar para esse povo, você vai escrever o que está para vir para frente depois do toque da última trombeta, quando soar a última trombeta. João, chama esse povo para o arrependimento. João, fala para esse povo, escreve para que a minha igreja não fique enganada. Escreve, João, para que todo aquele que lê esse livro, essa palavra, entenda que eu vou voltar para buscar a minha igreja, e que o dia que eu voltar, eu não vou ser mais cordeiro imolado por causa do pecado. Não, eu vou ser o cordeiro do juízo. Eu vou ser o cordeiro que julga. Eu vou ser o juiz, João. E João, então, ele recebe essa visão, esse anjo forte, aonde passa os detalhes de cada coisa que vai acontecer para João. Esses primeiros julgamentos, esses primeiros juízos, estavam vindo sobre a terra. Já tinha se passado. Porque, irmãos, o Apocalipse para Deus já aconteceu. Nós estamos vivendo, nós vamos viver. Mas para Deus isso aqui tudo já aconteceu. Para Deus o diabo já está morto. Para Deus todos os ímpios já estão lá ardendo no lago de fogo. Porque a vitória é dele. A vitória é da igreja dele. A vitória é do povo dele. Aleluia! Aleluia, Jesus. Olha lá. Deus tem adiado o seu julgamento para que o homem possa se arrepender. Que Deus bom, né, irmãos? Por isso que Deus fala, eu não me agrado da morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa dos seus maus caminhos. Mas como é difícil fazer um ser humano se arrepender do pecado dele. Como é difícil você falar para ele, olha, se arrepende, porque o que te espera lá na frente é o lago de fogo, não é o inferno, viu? Porque o inferno é só um estágio.
Porque você pega o Apocalipse aqui, capítulo 20, você vai ver que o inferno e a morte foram lançados aonde? No lago de fogo, que é a segunda morte. O inferno ainda não é a segunda morte. O inferno é um estágio de tormento. E é para lá que vai todo crente rebelde. É para lá que vai todo ímpio rebelde. É para lá que vai todo aquele que não crê em Jesus Cristo. Mas às vezes, sabe, Deus ele tem adiado esse julgamento. Sabe por quê? Por causa daquele que foi crucificado, por causa daquele que deu todo o sangue e toda a lágrima dele. Tudo isso que João está vendo está para acontecer. Eu posso ver João vendo tudo isso. A Bíblia não diz, mas eu creio que João deve ver tanto sofrimento. João ele deve ver tanta agonia que João deve chorar. Porque no lugar de João, eu vendo todas essas coisas, eu choraria. Porque são muitas vidas, são muitas almas perdidas. Eu falo isso com convicção na palavra do Senhor, que Ele diz que muitos entrarão pela porta larga que leva à condenação. Significa que nem todos, uma boa parte vai para a condenação. Nem todos vão herdar o reino do céu. Porque Ele fala lá em Mateus 13:14 que a porta que leva para a salvação, ela é estreita e poucos acharão essa porta. Muitos que estão na igreja achando que achou a porta, não vai achar a porta, porque o coração não está em Deus. Aquilo que Jesus fala, diga onde está o teu tesouro, que eu direi onde está o teu coração. Ele pode estar dentro da igreja em corpo, mas em alma e espírito, ele, na primeira oportunidade que ele tem, ele nega Jesus. Na primeira oportunidade que ele tem, ele se afasta de Jesus. O livro de Apocalipse, para mim e para você, é para nos preparar para o juízo, nos preparar para o que vem. Esse Covid-19 não é nada perto do que está para acontecer. Peste, fome, guerra, isso só é a ponta do iceberg, é só o começo. Vamos continuar aqui, 2 Pedro 3, olha o que ele diz, volta um pouquinho para trás aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Deus tem adiado o seu julgamento para que o homem possa se arrepender. Veja o que diz aqui em 2 Pedro 3. Amados, escrevemos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos perfeitas, e do mandamento do Senhor Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: aonde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, misericordioso para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Crente tem essa mania, né? Volta logo, Jesus. Jesus, vem. Irmãos,
Se nós amar como Cristo amou, a gente vai pedir misericórdia para Deus, por causa das almas. Porque a gente fazendo assim, muitas almas vão perecer. Pessoas que Jesus escuta, fala: eu vou voltar, minha igreja está me chamando. Como é que estão seus irmãos? Como é que estão seus pais, seus primos, seus tios, suas tias, seu avô, sua avó, seus filhos, seu marido está convertido? Cadê o amor pelas almas? Então, olha o que Deus faz. Deus, ele adia o julgamento. Por mais que alguns escarneçam, por mais que alguns digam que aonde está o juízo, aonde está esse Deus? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Deus, ele está dando tempo para que o homem se arrependa. Mas no dia em que soar a última trombeta, o anjo está falando aqui: não haverá mais demora. O que tiver de acontecer, vai acontecer. O juízo virá. E a igreja tem que estar preparada. A igreja não pode se apavorar. A igreja não pode: ah, meu Deus, o que é isso? Que é isso? É o juízo de Deus caiu sobre a raça humana. Qual é o papel da igreja? Preparar as pessoas. O papel do pastor: se convertam dos seus maus caminhos, se convertam dos seus pecados, deixem as suas concupiscências. O engraçado é que ele fala isso aqui para a igreja, né? Ele não está falando, ele escreve, ele não está escrevendo para os ímpios, não. As 7 cartas foi para quem? Para a igreja. João escreve isso aqui para quem? Para a igreja. Preparando o povo de Deus. Por quê? Porque a igreja é a primeira. Então os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que se estivermos vivos, seremos arrebatados no piscar de olhos. O julgamento começa por onde? Pelo povo de Deus. A igreja, ela tem que ser sal da terra. A igreja, ela tem que ser sal da terra e luz do mundo. A igreja, ela precisa fazer diferença. Eu não digo igreja 4 paredes, eu digo igreja. A igreja, ela tem que mostrar que é temente. A igreja, ela tem que viver aquilo que ela prega. Se ela prega que Jesus vai voltar, ela tem que viver se preparando como se Jesus fosse voltar ainda hoje à noite. Sempre vigilante. Sempre: Senhor, perdão. Eu levanto de madrugada, eu vou trabalhar de moto, eu vou orando na moto. Da minha casa, vamos querer fazer a mesma coisa. Da minha casa até no serviço. E hoje, a hora que eu tive aquele livramento, a única coisa que saiu da minha boca foi: Jesus! Estava orando. E sabe o que eu faço? Acabei de acordar: Senhor, perdoa os meus pecados, tá? Sou pecador, nós somos pecadores, pecamos. E pecamos por nossa culpa, nossa tão grande culpa. Pecamos porque somos todos pecadores. Temos que assumir a nossa culpa diante de Deus, como Jesus. Ele conta na palavra dele que chega um republicano, e lá um sacerdote, um escriba, não me lembro agora, um homem da lei de Deus, ele chega todo pomposo e começa a falar com Deus de pé: porque eu não sou como esse republicano, eu não sou como aquele. E o republicano batia no peito: me perdoa, me perdoa, eu sou pecador, me perdoa. Quem se acha que agradou a Deus? O escriba, o fariseu lá, aquele sacerdote, aquele que reconheceu os seus pecados, aquele que se prostra diante do Senhor, diz: me perdoa, porque eu preciso do teu perdão, eu quero ser salvo, eu quero morar no céu. Esse é reconhecido por Deus. Continuando aqui, em nome de Jesus. Os santos, os
Os que foram martirizados agora, eles clamam por justiça, questionando a demora de Deus. O Apocalipse 6 aí, ó. Vamos um pouquinho para frente. No meio, olha lá, Apocalipse 6, 10. Olha o que ele diz. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Até quando, Senhor, o Senhor não julga esses homens que nos mataram? Estamos cobrando. Enquanto os ímpios, olha, viu, cadê o Deus da justiça? Todo mundo achando que Deus está demorando. Todo mundo achando que os 7 selos se abriu. Agora já vai a 6ª trombeta. E o anjo falando: não demora mais, calma aí. Mas os mártires que perderam a vida falou: até quando, Senhor? O Senhor não julga? Não tem crente que é assim? Até quando, Senhor, o Senhor não vai julgar a minha causa? Até quando o Senhor não vai dar jeito nisso? Até quando o Senhor não vai dar jeito naquilo? E você viu que o Senhor respondeu para eles? Espera, espera, porque ainda preciso que alguns dos seus conservos, aí de arrepiar, né? Olha, ele diz assim: até que também se complete o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Significa que muitos ainda vão morrer por causa do nome de Jesus. Eu digo hoje, nesse século 21, quem estaria preparado para morrer por nome de Jesus? Será que você, com a arma apontada na cabeça, não negaria? Diante dos seus filhos, diante da sua esposa, diante do seu esposo? Será que você, com a arma na cabeça, nega Jesus vive? Ou uma arma apontada para um dos seus filhos, você nega Jesus? Pode ser falar assim: nossa, mas é imaginário. Não é imaginário, não. Naqueles dias vai ser por aí. Eu li um livro onde dizia que os bruxos, quando pegava um cristão, isso é fato verídico. Quem quiser depois eu passo o livro. O nome do livro: ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os cativos. Li esse livro todo. Sabe o que eles faziam para que o cristão negasse? Aquele que deixou a bruxaria, aquele que deixava de seguir o satanismo, escalpelava na frente vivo. O filho nega Jesus, seu filho vive. Não, na frente escalpelava. Sabe o que é escalpelar? Arrancar a pele. Vivo! Crente hoje aguenta? O momento de se encher do Espírito Santo agora, o momento de se arrepender agora, para quando Jesus voltar, quando acontecer o arrebatamento, você ser levado. E se porventura você tiver que passar a grande tribulação, porque existem os pré-tribulacionistas e existem os pós-tribulacionistas. Os pré acreditam que a igreja vai ser subida, vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O pós-tribulacionista, ele acredita que vai ser arrebatada depois ou no meio da grande tribulação. Eu acredito, eu sou pós-tribulacionista e acredito que a igreja vai ser arrebatada no meio ou depois. Mas a igreja passa. É por isso que a igreja ela tem que se preparar para esse dia. Eu digo o seguinte para os pós-tribulacionistas, que às vezes são questionados. Se alguém questionar, fale assim: olha, você olha para o lado esquerdo teu, você vê uma tempestade se formar. Você tem roupa no varal, você está com a casa toda aberta. O que você faz? Corre, tira a roupa do varal, não é isso? Fecha a janela, fecha a casa.
Vai chover, vai vir uma tempestade, você se prepara para passar, mas de repente a tempestade foi embora, não chegou até você. Você perdeu alguma coisa em se preparar? Não. Agora, se você olha a tempestade e diz: ah, não, essa tempestade não vai me pegar, eu vou sair, vou ali no mercado, pode deixar a janela aberta, pode deixar a roupa no varal, que não vai ter problema, porque você está crente que aquilo não vai vir sobre você, mas de repente vem. Está preparado? Não. E é aí que muitos vão ficar à beira do caminho, porque não se preparou para esse dia, porque não se preparou para passar por esse momento, pela perseguição, pela angústia, pela dor. Eu sempre digo: o que nós somos melhor do que esses mártires que morreram por causa do nome de Jesus? O que nós somos melhor do que os discípulos, os apóstolos, os profetas? Por que nós, os bonitinhos, essa geração de hoje, seria poupado de tal perseguição? Por quê? Será que nós teríamos fé o suficiente para ser cerrado ao meio como Isaías? Será que nós teríamos fé o suficiente para ser perseguido como Jeremias foi? Será que nós tínhamos fé o suficiente para ser degolado como João Batista foi? Ou fé o suficiente para ser como Paulo foi? Aqueles que morreram no quintal de Nero como tocha humana, será que nós conseguimos chegar nessa fé? Será que alguns de nós hoje, se for posto na mesma agonia, no mesmo sofrimento que os nossos irmãos mártires morreram, que aqui fala até quando? Será que nós passa? Será que estamos preparados para isso? Será, igreja? Eu não quero jamais passar pela grande tribulação. Quem que quer passar por dificuldade? Levanta a mão quem quer problema. Mas eu me preparo. Eu me preparo porque eu olho para a igreja, eu olho para aqueles que já partiram, para aqueles que sofreram em nome de Jesus. Eu olho pela palavra de Deus, Mateus capítulo 24, onde o Senhor Jesus começa lá com esse de dores, aonde ele começa depois lá a grande tribulação. Então depois ele dá ordem para os anjos dele que pegam o seu povo dos quatro cantos da terra. E ali eu olho, eu começo a refletir, eu falo: Senhor, eu tenho que me preparar. Eu tenho que preparar o povo. Mas pastor, não tem convicção, nem o pré e nem o pós. É uma discussão. Mas vamos nos preparar? Se não passar, glória a Deus, aleluia, amém. Não perdemos nada, só aprendemos. Só aprendemos. Não é? E se passar, irmãos, vamos estar preparados. Já sabemos o que vai acontecer e sabemos o que nós temos que fazer. João, nessa visão que esse anjo forte dá para ele, esse anjo demonstra para João: João, escreve tudo o que você vê. Prepara o meu povo, prepara a igreja, João, para aquilo que está para vir ainda. Para nós terminar aqui, domingo que vem a gente continua. Olha lá, glória a Deus. Os ímpios, não, naquele tempo, o homem chegará a um nível tão grande de insensibilidade e endurecimento que não haverá mais possibilidade de arrependimento, meus queridos. Nesse tempo que eu estou falando para vocês, em que eles vão escarnecer, cadê esse Deus de juízo? Nesse tempo em que as 7 trombetas vão estar tocando, a coisa vai se multiplicar, o pecado vai se multiplicar tanto sobre a face da terra, que eles vão ficar cegos, eles vão ficar insensíveis, eles não vão conseguir de maneira nenhuma retroceder. A ganância vai tomar conta do coração, a violência vai tomar conta, os adultérios, a idolatria, a prostituição, o pecado vai tomar conta do mundo. Hoje, irmãos, nós vivemos nesse mundo com uma
misericórdia de Deus. Mas isso vai diminuindo a cada dia. E quando chegar o dia em que vai ser derramado as 7 taças da ira de Deus, então a misericórdia de Deus. Sabe qual é a misericórdia de Deus para o homem hoje? É a palavra dele, a igreja dele que está na terra, o Espírito Santo dele. Isso vai ser tirado da terra. Então a ira de Deus vai ser derramada sem um pingo de misericórdia. Sem um pingo de misericórdia. O verso 7 de Apocalipse capítulo 10 diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. O segredo de Deus, qual é o segredo de Deus, irmãos? Que Ele anunciou aos profetas, seus servos, o fim de todas as coisas, o juízo dele que viria sobre a terra, o fim do mal sobre a terra, o fim daquilo que tem levado a raça humana à corrupção. Deus, Ele tem permitido. Muitas vezes as pessoas perguntam: por que o mal cresce muito? Deus, Ele tem permitido que o mal aumente. Ele permite. Para quê, pastor? Para que a terra fique madura. A terra é como uma vinha que está amadurecendo, e vai chegar o tempo da colheita. Vai chegar o tempo em que o Senhor vai dar ordem para os seus anjos: vai, taca a foice lá, pode ceifar a terra, pode ceifar a terra. Olha o que diz aí, ó, Apocalipse 14. Olha o que ele fala. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 14 diz: e olhei, e eis numa nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E um outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice cega, é já vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. Aquele que se estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Tudo no tempo de Deus. Quem acha que Deus perdeu o controle dessa terra, quem acha que Deus não está enganado. Deus, Ele tem preparado a terra. Deus tem deixado a vide crescer, e vai chegar um momento em que Ele vai dar ordem. Está na hora de ceifar a terra. E quando Ele for ceifar essa terra, haverá choro e ranger de dente. Haverá muito pranto, meus queridos. Todos aqueles que zombaram de Deus, todos aqueles que se rebelaram contra Deus, todos esses, todos aqueles que não quiseram aceitar o senhorio de Cristo, esses, infelizmente, esses serão lançados no lagar, aonde aqui nesse mesmo capítulo diz que esse lagar, ele vai ser amassado, vai ser pisado, e vai correr um rio de sangue com a altura até o freio dos cavalos. Vocês imaginam isso? E a Bíblia, essa palavra, a Bíblia diz que esse rio, e um lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios. Se nós for fazer essa soma, dá mais ou menos de 250, se eu não me engano, a 290 quilômetros. É como daqui até Santos. Lagar, um rio de sangue. Isso daí é Deus fazendo o seu juízo. Coisas que para mim e para você faz sentido, mas para muitas pessoas, se você for falar sobre isso aqui, falar: não, vocês são tudo doido, não é possível vocês acreditarem nisso. Mas, irmãos, estejais preparados, porque vai chegar o momento, a 7ª trombeta, ela vai soar, e o soar dela não vai ser só por um momento. O soar da 7ª trombeta vai ser constante. Não vai ser só uma única vez, soou, acabou. Não, porque quando soasse a 7ª trombeta, a ira de Deus, as 7 taças da ira de Deus,
essa vai ser lançada totalmente. A sétima trombeta, ela é um prelúdio, é um aviso daquilo que vai acontecer, que agora o homem vai estar pela conta dele, por conta própria. O Espírito Santo não está mais na terra, Jesus não está mais na terra, a igreja não está mais aqui porque já foi levada. Agora sim a igreja é arrebatada ao som, ao toque da última trombeta, como diz lá em 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 15, e aos toques, ao soar da última trombeta, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão, e em seguida nós que estamos vivos, que ficaremos vivos, seremos arrebatados num piscar de olhos. Qual é essa última trombeta que o apóstolo Paulo fala? A sétima trombeta. No momento que essa trombeta soar, então acabou. Essa é a promessa que o anjo faz. João, escreve aí: não haverá mais demora. Então, meus queridos, fique firme na presença do Senhor e lembre-se, não temam esse livro do Apocalipse, porque isso aqui é ensinamento para mim e para você, é para nos preparar para aquele grande dia. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando pela live. Nós vamos terminar agora essa live, mas vamos estar apresentando a todos que pediram oração em nome de Jesus. Que Deus dê a todos uma ótima semana em Cristo Jesus. Glória a Deus.